Olá, queridos, tudo bem? Uma sexta-feira abençoada para todos vocês e que o nosso estudo de hoje possa impactar você, amém? Hoje falaremos sobre o terceiro passo. 10 passos para impactar vidas. Terceiro passo, obediência. Obedecer ou não obedecer? Eis a questão. A obediência ocupa o terceiro lugar na nossa lista de passos para uma vida de impacto. Porque se você não aprender a importância de seguir orientações, especialmente as de Deus, a sua vida terá pouca coisa positiva para oferecer a outras pessoas. Vemos isso concretizado na vida não somente do apóstolo Paulo, mas de outros homens também chamados a obedecer. Quanto ao apóstolo, já conhecemos a experiência dele na estrada de Damasco. Cego e caído na poeira, a primeira pergunta de Paulo ao seu novo mestre foi: "Que devo fazer, Senhor?" A primeira ordem do mestre foi: "Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer." Paulo tinha uma escolha: obedecer ou não. Quando catalogamos as qualidades que fizeram da vida de Paulo um instrumento tão poderoso nas mãos do Senhor, logo adicionamos obediência a essa lista. Essa característica fazia parte do perfil de Paulo, que teve uma vida de poder e influência, porque era obediente. E quanto tempo ele viveu assim? Um dia? Uma semana? Um mês? Até um ano? A resposta é que aquele que faz a diferença é um homem de Deus. Um indivíduo cuja obediência é inquestionável, sem hesitações e a qualquer custo, e que dura a vida inteira. Depois de 30 anos no cristianismo, ao ser julgado pela sua fé, Paulo declarou com ousadia: "Não fui desobediente à visão celestial." Em outras palavras, a partir do dia ou até dos segundos em que Paulo teve um milagroso encontro sobrenatural com Cristo, ele cumpriu tudo o que Deus pediu a ele. E aí você pode estar do outro lado dessa TV pensando que o padrão de Paulo é muito alto para o seu, é muito alto para você, que a sua vida, na verdade, está muito longe de ficar como precisaria. Meu querido amigo, você não está só. Quando cada um de nós olhamos para a vida de Paulo, percebemos o quanto precisamos avançar. Porém, cada um de nós também precisa estabelecer um ponto de partida. Existem áreas de desobediência em sua vida que precisam ser trabalhadas. Se existem, meu amigo, abra mão de todas elas. Entregue-as para Deus. Ponha um ponto final. Talvez você tenha passado um tempo ausente, separado ou distante do Senhor, mas não desista. Entenda algo, nunca é tarde. A Bíblia diz que as mãos de Deus estarão sempre estendidas para o seu povo. A obediência não foi exclusividade de Paulo. A Bíblia tem vários outros exemplos de homens chamados a obedecer a Deus, até mesmo em circunstâncias que pareciam impossíveis. Por exemplo, Abraão, mesmo desafiado a sacrificar o seu único filho, obedeceu a Deus. Moisés, chamado a confrontar o faraó e a liderar o povo de Deus para fora do Egito, ele foi obediente ao Senhor. Daniel, se não parasse de cultuar a Deus, seria jogado na cova dos leões. Preferiu obedecer. Todos esses homens tinham algo em comum. Primeiro, foram obedientes em meio a situações aparentemente impossíveis. Segundo, foram capacitados pela obediência
para terem vidas poderosas e influentes. A cada um desses homens, Deus deu uma ordem diferente. Resumindo, Paulo teve de se levantar. Abraão teve de abrir mão. Moisés teve de falar e Daniel teve de se posicionar. Deus tem lhe pedido esse tipo de obediência. Ele está mandando que você se levante da sua espreguiçadeira e se envolva mais com a sua família ou com a sua igreja. Há algo do qual o Senhor está mandando você abrir mão? Somos como os grandes homens da Bíblia quando seguimos a Deus em obediência. Querido, nunca haverá outro apóstolo Paulo e líderes como Abraão, Moisés e Daniel são poucos e não se comparam a eles. No entanto, tudo de que se precisa é do desejo de cumprir com fidelidade os mandamentos da maneira como eles são apresentados nas Escrituras. Assim, como seguidor de Cristo, a pergunta é simples: obedecer ou não obedecer? A obediência pode conduzir você por um caminho de alegria, descoberta e impacto. Não tenha dúvida disso, querido. A obediência leva a uma vida poderosa e confiante. Quando somos obedientes e permitimos que a nossa vida seja dirigida por Deus em meio ao inesperado, significa que a nossa confiança está no fato de estarmos exatamente onde Deus quer que estejamos. Que alegria é a certeza de estarmos no centro da vontade de Deus. Seguindo o caminho da obediência. Para os homens, a inclinação para construções começa cedo, você concorda? Casas, móveis, carreira, empresas, recursos financeiros, além disso e o mais importante, um lar, uma família. Com certeza eles estão sempre construindo algo ou desejando construir. Porém, conforme temos aprendido aqui, há algo muito mais importante para nos preocuparmos em construir: uma vida influente e impactante. Vimos que o impacto verdadeiro começa no assentamento de uma fundação sólida em Jesus. Depois disso, vem o comprometimento com a palavra de Deus e então a necessidade de uma vida prática de oração. Vimos que cultivar uma vida espiritual autêntica por meio da obediência a Deus é o terceiro passo para iniciar a influência. O caminho da obediência. A obediência muitas vezes leva ao inesperado. Nós nem sempre sabemos aonde Deus pode nos levar. Podemos até pensar que sabemos, mas muitas vezes a nossa obediência nos levará ao inesperado. Mas está bem assim, porque é lá que Deus nos quer de fato. O desejo de seguir com obediência a liderança divina deve ser o seu objetivo supremo, querido. A disposição de confiar no Senhor e obedecer a Ele é um passo-chave para que você prove uma vida de bênçãos, além de ser um elemento essencial para se tornar um homem que faz a diferença. Que essa palavra, que essa mensagem, que esse estudo esteja enraizado dentro do seu coração. Que Deus te abençoe. Que cristão não deseja viver tão poderosamente como o apóstolo Paulo? Pensando nisso, o Recado do Coração de Deus, junto com o Shopping do Povo, traz mais uma promoção para você. Eu Quero Viver para Cristo como Paulo, de Jim George. Um livro que levará você a viver uma vida de impacto, tornando-o alguém que faz a diferença. Adquira agora mesmo seu exemplar por apenas R$ 29,90 mais frete pelo site, telefone ou visite uma de nossas lojas. E nas compras acima de R$ 99,90, o frete é grátis para todo o Brasil. A parceria do Shopping do Povo e Recado do Coração de Deus vem mais uma vez para abençoar sua vida.